eu queria também reforçar que todas as palestras que são realizadas aqui às segundas-feiras, elas são transmitidas ao vivo pelo Facebook. Se por algum motivo qualquer um de vocês não puderem estar conosco nas segundas, né, que é muito melhor estar aqui, mas às vezes a gente não consegue, também podem nos acompanhar pelo Facebook, na página do Centro Espírita Paz. Como a nossa palestrante da noite está num dia muito especial, eu vou aproveitar a presença do nosso presidente aqui conosco no salão de hoje e convidá-lo para fazer a apresentação da palestrante hoje. Eu a conheço há algum tempo já, por isso que é fácil para apresentar. Mas imagine vocês que nós estamos casados há 33 anos. E lá em casa, exatamente, e lá em casa tem 33 troféus, porque todo ano ela ganha um troféu por me aguentar. Mas é justamente disso que parece uma brincadeira, mas há um profundo sentido de verdade quando nós nos relacionamos e eu me conhecendo, sei o quanto é difícil conviver comigo, porque às vezes eu mesmo bato a cabeça na parede porque não é aguento. E ela está ao meu lado, sempre me protegendo, muitas vezes das intempéries da vida e muitas vezes das meus próprios equívocos. Mas além disso, nós temos 4 filhos e ela é uma mãe exemplar. E se os 4 são virtuosos no sentido de conquistarem coisas boas para eles, é muito em função do amor que ela dedica a eles. Então, falar que eu a amo é pouco. E para vocês, a minha amada. Aniversariante da noite. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria renovada estarmos aqui, apesar do coração, né, bater descompassadamente, porque é uma responsabilidade também. Mas estar aqui no Paz é um motivo de profunda alegria para os nossos corações. E eu não tenho dúvida de que o Paz me ajuda a tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, realmente é um presente. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou ler uma história que eu poderia contar, mas eu perderia, talvez, detalhes que são muito importantes. E talvez até alguns de vocês já tenham lido e ouvido essa história. É uma mãe, né, contando da sua trajetória. Depois de ouvir de seu oncologista que o câncer não era mais tratável, porque ele se tornara resistente a todas as opções de tratamento que haviam tentado, e que o plano seria mantê-lo confortável enquanto se deteriorava rapidamente, Rosa, a mãe, foi para o quarto com seu filho. Emílio, o filho, estava sentado assistindo vídeos do YouTube em seu tablet. Sentei-me com ele, encostei a cabeça na dele e tive a seguinte conversa: dói respirar, não é? E o filho responde que sim.
você sente muita dor? Pergunta a mãe. E ele, olhando para baixo, responde que sim. E a mãe diz: você não precisa mais lutar. E o menino diz: não preciso mais lutar? Mas eu vou fazer isso por você, mãe. É isso que você está fazendo? Você luta pela mãe? Sim, é isso. Emílio, qual é o trabalho da mãe? Me manter seguro, com um grande sorriso no rosto. Querido, eu não posso mais fazer isso aqui. A única maneira de manter você em segurança é no céu. E ela diz: meu coração quebrou. E o Emílio diz: então eu irei para o céu e brincarei até você chegar? Você vem, certo? E a mãe diz: absolutamente. Você não pode se livrar da mãe tão facilmente. E o Emílio diz: obrigado, mãe. Vou brincar enquanto você chega. Foi a última conversa de Rosa e Emílio, mãe e filho. Nas horas seguintes, até a sua morte, Rosa não se separou dele. Eles tocaram, assistiram a mais vídeos, atiraram nos homens maus com armas de brinquedo, sorriram quantas vezes puderam. Mesmo 1 hora antes dele morrer, eles se deitaram na cama e ele disse à mãe como queria ser lembrado. É claro, como um policial. Em um momento, Rosa foi ao banheiro e quando voltou, o sistema de Emílio entrou em colapso. Ele fez um esforço ainda muito grande, prendeu a respiração por um momento para dedicar as últimas palavras à mãe. Ele abriu os olhos, sorriu e disse: eu te amo, mãe. Então virou a cabeça, fechou os olhos e morreu enquanto Rosa cantava em seu ouvido. Emílio morreu aos 4 anos de idade, nos braços de sua mãe, após uma longa batalha contra o câncer. E a mãe compartilhou essa imagem, por isso que eu disse que talvez alguns de vocês tenham visto. Ela compartilhou no Facebook uma foto do menino deitado no tapete do banheiro enquanto ela se banhava. E depois a mesma foto com o tapete vazio. Quando eu li essa história e eu já estava preparando-me para falar sobre a maternidade, eu fiquei pensando qual seria a minha postura como mãe numa situação dessas. Será que eu teria tamanha grandiosidade, um coração tão desprendido, a ponto de dizer para o meu filho: vá em paz, meu filho, nós vamos nos encontrar? Por mais conhecimento, por mais consolo que a doutrina espírita possa me dar, eu realmente não sei se eu teria a força que essa mãe Rosa teve. E daí fiquei pensando na citação de Gibran, Khalil Gibran, quando ele fala sobre os filhos. E eu vou ler, porque senão eu já vou confundir tudo, né? Quando ele fala lá sobre os filhos e ele diz: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertencem. A doutrina espírita, essa doutrina que nos abraça e nos acolhe com tanto carinho, nos traz esse entendimento a respeito da verdadeira vida, a respeito do tempo
em que passamos juntos, o porquê de nascermos numa família, com determinadas pessoas. Mas será que a gente consegue entender verdadeiramente que os filhos não são nossos? E como bem disse o Paulo, nós temos 4 filhos. E não consigo em momento algum me ver apartada dos meus filhos, embora um deles já esteja morando um pouquinho mais distante. E não é fácil, não só para as mães, mas para os pais também, porque esse sentimento de maternidade, que segundo o dicionário significa qualidade de ser mãe, né? O que é verdadeiramente ser mãe? Será que ser mãe é gestar um filho? Será que ser mãe é cuidar desse filho? É educá-lo? É amá-lo? É conduzi-lo no caminho do bem? Será que ser mãe é ser capaz de reconhecer que não tem condições de dar àquele pequeno o que ele necessita para sobreviver? E aí, essas reflexões passaram comigo todo esse tempo, né, da preparação dessa palestra, desse momento de reflexão, porque não passa de uma conversa, de um bate-papo, mas para que a gente possa ir se percebendo na função de pai e de mãe, porque às vezes nós achamos, não, mas o pai tem menos responsabilidade. Será? Os homens que se defendem, tem ou não tem? Porque não é simplesmente dar condições dele nascer, mas dar condições desse filho se tornar um homem de bem, se tornar um cidadão que ajuda na construção de um mundo melhor. E isso é a tarefa que nos cabe enquanto pais. Deus nos dá de presente aquele bebezinho que, segundo muitos, quando nasce tem cara de joelho. Para nós mulheres, ele é lindo, não é? Ou ela, né? A gente nunca acha que tem cara de joelho. Pode ser enrugadinho, pode ser do jeito que for, a gente acha que é lindo de morrer. Que vem para os nossos braços numa condição totalmente dependente, que precisa de nós para tudo, para se alimentar, para tomar banho, para dormir, para reclamar de alguma dor. E a gente vai aprendendo nessa convivência como que a gente faz tudo isso. Então a mãe, aí que é a diferença dos papéis, porque por mais que os homens queiram, ainda não é possível, nesta encarnação enquanto homens, eles gestarem. Mas esse tempo que a gente passa ali com aquele bebezinho são 9 meses, né? De uma construção, de uma relação. O bebê conhece a sua mãe e a mãe conhece o seu bebê. Naquela convivência desses 9 meses, dessas 38, 40, 42 semanas. E é claro, quando ele nasce, a gente fica angustiado, porque o bebê não vem com um manual de instruções, não vem com um botão de liga e desliga, embora muitas vezes a gente quisesse, né? Vamos dar uma desligadinha agora, vamos dar uma descansadinha. Não vem, e a gente vai aprendendo nessa convivência a amar, a entender as necessidades desse bebê, e essa convivência traz para os nossos corações de paz um amor que não tem explicação.
E dizem os espíritos superiores, os teólogos, os psicólogos, os terapeutas das mais diversas profissões, que o amor de uma mãe é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus. Então, se a gente tiver alguma dúvida se Deus nos ama, é só a gente lembrar que todos nós somos filhos, não é verdade? Todos nós já tivemos essa experiência de sermos filhos e já recebemos o amor da nossa mãe. E como é bom quando a gente está naquela dificuldade, naquela angústia, naquela ansiedade, ter um colinho de mãe que nos acolhe com todo carinho, com todo amor, e que nos tranquiliza, que faz com que a gente possa acreditar em nós mesmos. E essa tarefa é tão importante que Kardec colocou numa pergunta no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre o amor materno e filial, e ele pergunta aos espíritos: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? E os espíritos respondem: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor animal. Então, quando a gente pergunta para um pai ou para uma mãe, né? Agora o filho não está mais em idade escolar, já casou, a gente deixa de se preocupar com os filhos? Será que a gente deixa? Né? Para um pai e uma mãe, o filho é sempre filho. Ele pode ter 1 mês, ele pode ter 10 anos, ele pode ter 30 anos, ele pode ter 50 anos. Enquanto aquele pai está ali convivendo de pertinho, ele está se preocupando. Ele quer saber. E daí, talvez, né, a questão mãe pese mais, porque a mãe é aquela que fica ali o tempo todo, né? Já chegou? Onde é que você está? Agora com o celular a gente tenta, né, controlar um pouquinho mais. Mas saber onde é que o filho está, se está bem, se comeu, se tomou banho, o que fez, o que não fez. É uma preocupação que a gente tem para a vida inteira. Então, o filho é para a vida inteira, não é para alguns anos e daqui a pouco não quero mais, né? Desistir, agora não vou mais cuidar do meu filho. Não tem isso, a gente não consegue agir dessa forma. E daí talvez vocês me perguntem: mas tem pai e tem mãe que não cuida do filho? Tem ou não tem? Tem, né? Tem pai e tem mãe que maltrata o filho, tem pai e tem mãe que ignora o filho. Tem, realmente tem. E olha como Kardec é espetacular, né? O livro saiu em 1857 e ele já se preocupou com isso. E daí ele pergunta aos espíritos, na questão 891, estando em a natureza o amor materno, né, porque tem nos animais, tem no ser humano, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância desses? E os espíritos respondem: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa, ou um mau filho noutra existência.
Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, por mais que haja qualquer tipo de dificuldade nessa relação entre pais e filhos, não somos nós que vamos julgar esta ou aquela mãe, este ou aquele pai. Isso tudo está aos olhos de Deus sendo acompanhado. E é claro, esse espírito que faz sofrer ou que sofre, ele vai ser atendido e amparado no momento propício. Mas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, Santo Agostinho também nos fala a respeito disso. E é um capítulo muito legal nas instruções dos Espíritos, e para aqueles que somos pais, é uma página que a gente pode ler com frequência, porque às vezes a gente parece que esquece de algumas coisas. Então tem um parágrafo que Santo Agostinho fala assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vendo espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprires. Então, aqui vai falando sobre o nosso papel nessa missão da maternidade ou da paternidade. E daí mais à frente ele diz: a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. O Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. E mais à frente, ele fala sobre essa tarefa dos pais quando o pai não consegue levar adiante ou tem alguma dificuldade. E ele diz: quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se culpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência, né? E daí aqui cabe a nós pais uma autoavaliação a respeito do nosso papel enquanto pais. Há alguns anos, há vários anos, qual era a tarefa que cabia às mães? O pai saía para trabalhar e muitas mães ficavam em casa cuidando dos filhos. Então, cuidando da educação, ensinando, né, as tarefas domésticas, ensinando as virtudes, o bom comportamento. À medida em que nós fomos tendo mais necessidades, nós mulheres, muitas acabamos deixando essas tarefas domésticas por necessidade, às vezes, de auxiliar na manutenção financeira da casa. E o que aconteceu com os nossos filhos? Foram ou para babá no primeiro momento, daí foram surgindo as creches, os jardins de infância, e esse filho foi passando muito mais tempo sob o cuidado de outras pessoas do que sob o cuidado dos próprios pais, por uma necessidade que foi surgindo e que cada vez aumenta mais. Hoje nós temos muitas mulheres que cuidam sozinhas dos seus filhos
né, que tem que arcar com todo o cuidado, assim como nós temos muitos pais também que assumiram essa tarefa e que tem que levar adiante. E daí fica uma reflexão e que muitas vezes a gente julga esse pai ou essa mãe, porque não cuida, porque o filho é mal criado, porque não tem limite. Mas para quem está de fora, a gente não sabe qual é a relação. Nós tínhamos alguns alunos lá no Instituto que era a seguinte situação: 3 meninos, o pai jovem ainda, a mãe chegou numa determinada idade das crianças, o pequeno tinha em torno dos 4, 5 anos, ela disse, sinto muito, mas não dá mais para mim. Eu não consigo viver nessa situação. Não educar filho, cuidar de filho, isso não está para mim. E ela tinha também algumas dificuldades de viciação, né? Então ela resolveu que ela não queria mais isso para ela. E ela pegou e deu adeus ao pai e aos filhos e foi embora. Esse pai ficou sozinho com 3 meninos, tendo que trabalhar o dia todo, pagar o aluguel, pagar as contas, sustentar os filhos, acompanhar a escola. E daí o que acontece? O que aconteceu nesse caso? Os meninos começaram a dar trabalho na escola, daí a escola chamava, o pai não ia, daí qual era a reclamação da escola? Esse pai é um pai ausente. O que ele fazia? O que nós faríamos nessa situação? A gente vai trabalhar ou a gente corre o risco de perder o emprego e vai atender a necessidade? Então, tem várias situações que quando a gente está de fora, a gente avalia de uma forma, que não estamos ali, não sabemos qual é realmente a condição. Mas quando nós estamos ali vivenciando a situação, é muito difícil, é muito complicado. Aí, além dessa questão de ter que trabalhar fora, de ter que garantir o sustento, as necessidades dos filhos, agora nós temos um advento, não é de agora, né? Já faz algum tempo, mas que tem causado também algumas dificuldades muito grandes em relação ao cuidado dos filhos, que é o celular, né? É muito comum a gente ver bebezinhos, o bebê não tem, né, poucos dias de vida lá, a mãe já coloca lá o tablet no carrinho, agora já tem até uns carrinhos modernos, né, que tem lá o porta-tablet, e daí a gente coloca, porque, claro, às vezes a gente tem que dar uma distraída no bebê de alguma forma, não dá para ficar ali o tempo todo. Só que daí o que acontece? A gente acaba muitas vezes trocando o bebê pelo celular, trocando o filho pelo celular. E não é difícil encontrarmos situações tanto de pais como de mães, onde não existe mais a convivência, não existe a conversa, né? Porque vai lá dar comida para a criança e tenho que, né, estar a par do que está acontecendo no mundo. Não é que a gente não possa usar, porque não existe essa situação, mas é a condição de nós refletirmos a necessidade. Puxa, será que o celular ajuda a gente? Nossa, hoje a gente faz tudo com o celular, né? Paga conta, faz compra, até procura, como que explicação para alguma doença. Eu acho muito engraçado, né? Às vezes a gente vê lá, eu tô com uma coceira aqui atrás da orelha. Alguém tem
uma indicação, né? Então a gente acaba usando esse veículo que é o celular e a possibilidade da internet que nos conecta com o mundo para ajudar em muitas situações, até para você fazer uma comida, né? Qualquer coisa. Ah, quero tirar uma mancha de uma roupa, tem tudo aí. O que você procurar, você acha. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as trocas, as substituições que a gente vai fazer. Porque daí a mãe, o pai não cantam mais com a criança, né? Que era na história que a gente viu ali, né? O que a Rosa fez no momento em que o filho estava partindo? Ela cantou para ele canções que lhe traziam paz e tranquilidade. E será que a gente canta com os nossos filhos? Será que a gente lembra? Ah, não, vamos colocar aqui, ó, Galinha Pintadinha. É bonitinho, gente, vamos ouvir que é bonitinho, né? E outros tantos personagens, eu estou meio desatualizada dos personagens, porque na nossa época, quando os nossos bebês eram pequenos, era o Bob Esponja, né? Eu nem lembro mais quem que era. Teletubbies, é verdade. Talvez alguém nem conheça o que é. Mas agora tem outros. Tem muita coisa boa, muita coisa educativa, mas não dá para a gente substituir a mãe e o pai pela babá eletrônica, que também é um instrumento que ajuda bastante. Mas não dá para a gente substituir. Então, o que é a maternidade? O que é a paternidade? É esse acompanhamento desse espírito que Deus destinou para nós. Ó, vai nascer aqui, ó, na sua casa. E o que é que você vai fazer com esse serzinho que vai nascer para você? Quais são as referências que ele vai ter? Quais são as aprendizagens que ele vai ter? Será que ele vai ser uma pessoa do bem? Ou será que ele vai ser aquela criança que ninguém quer ficar perto? Né? Isso tudo é nosso papel, gente. De acompanhar, porque o bebê, desde pequenininho, ele já vai demonstrando as suas tendências. Porque ele não é aquele serzinho ali, é um espírito milenar. Muitas vezes um espírito mais velho do que a gente, mas que está chegando ali para nós por uma necessidade, tanto dele como nossa. E daí o que é que nós estamos fazendo para esse espírito que está chegando para nós? Porque depois a gente vai ser lá, ó. Daí, o que você fez? Vocês já pensaram nisso, gente? Eu às vezes fico pensando. Na hora que a gente voltar para a nossa verdadeira vida, que é no mundo espiritual, o nosso anjo guardião lá, o nosso espírito protetor, eu acho que ele não vai fazer cara feia, né? Porque não adianta. Mas daí ele vai dizer assim, muito bem, Beth, você teve 4 filhos. E daí? O que você fez com esse quarteto? O que você ensinou para eles? Quais foram as referências que eles levaram para a vida deles? E isso vai acontecer com cada um de nós. E daí talvez vocês digam assim, tá, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, né? Eu não tenho essa vontade, porque a gente ouve muitas pessoas falando isso. Eu não tenho vontade de ter filho. Eu vou cuidar do cachorro, do gato, de calopsita, né? Vou achar um bichinho para eu cuidar. Tudo bem, é uma escolha de cada um. Mas essa tarefa da maternidade não é só com aquele bebezinho que nasce lá na nossa casa. Quando a gente assume uma tarefa de cuidar de alguém, não precisa ser só lá dentro da minha casa. E daí a gente lembra, por exemplo, da irmã Dulce, que foi canonizada, né, ontem, antes de ontem, domingo,
então, dia 13, né? Ela não teve filhos naturais, mas quantos filhos ela teve durante a sua vida? Quantas pessoas ela educou, quantas pessoas ela ajudou, amparou, acolheu, encaminhou, quantas pessoas? O nosso Divaldo Franco não tem nenhum filho natural, né? Até tem, né, no papel que ele adotou daí, 600 filhos no nome dele, fora os outros que ele cuida. São mais de 3.000 crianças na Mansão do Caminho, na escola, na creche, todo o trabalho que ele desenvolve lá na Bahia. E assim, quantas outras pessoas que a gente conhece. Às vezes tem um vizinho, né? Hoje muita gente mora em prédio, que acaba não sabendo muito quem mora perto ou não, mas quem mora em casa. Eu lembro na minha infância, a gente tinha assim muitos vizinhos e uma vizinha cuidava dos filhos dos outros, né? Vai todo mundo lá para casa, a vizinha cuidava, ajudava a cuidar, ou uma tia. Quantas pessoas que assumem esse papel de cuidar do outro? A qualidade de ser humano, de acolher, de amparar. E além disso, a gente lembra de uma outra coisa. Todos nós, sem exceção, não existe um ser humano na face da terra que não nasceu de uma mãe. Todos nós nascemos do ventre de uma mãe. Todos nós, sem exceção. E essa oportunidade é uma oportunidade bendita, tanto para quem é filho, como para quem é mãe. Tem uma responsabilidade muito grande, mas tem uma oportunidade maior ainda, que é a dessa convivência. Imagine você poder olhar para o seu filho. Quando a gente vê na internet, né, aqueles vídeos daquela criança que do nada ela vai lá e faz um carinho em alguém, do nada ela vai lá e compartilha. Alguém ensinou isso para ela. Da onde que vem isso? Né? Ela está aprendendo com alguém. Esses dias eu participei de uma reunião e que era uma história assim também, de uma mãe que é uma mãe envolvida com o vício, né? E ela está numa situação assim, é uma moça, ela tem 2 filhas. Hoje ela tem por volta de uns 34 anos. Ela está pesando 28 quilos. 28 quilos. Por causa da droga. E nem a maternidade conseguiu fazer ela evitar o vício. E ela foi na unidade de saúde com as crianças para acertar a carteirinha de vacinação. E a própria unidade convidou-a, né, para ser internada, para fazer o tratamento. Porque se ela não fizer o tratamento, ela vai morrer. Não tem mais, né? O corpo dela, ela está definhando, assim, ela anda um pouquinho, já respira com dificuldade. Tamanha é o grau, né, de dificuldade que ela está passando. E daí ela foi na unidade de saúde com as filhas, e a filhinha de 5 anos, a enfermeira conversando com ela, dizendo: puxa, você, que tal? A gente faz o internamento, a gente consegue e tal, para te ajudar, para te dar um pouco de qualidade de vida. E a filhinha de 5 anos passava a mão na cabeça da mãe e dizia assim: vá mamãe, vai ser bom para você. Então imagine,
Uma criança de 5 anos, com todas as dificuldades que ela deve viver, querendo ajudar a mãe. Então, a relação de pais e filhos tem muito disso. A gente acha que na condição de pais é só a gente que dá, mas a gente aprende muito, a gente cresce muito com os ensinamentos que os filhos nos dão no dia a dia, dessas pequenas atitudes, desse cuidado, dessa preocupação que eles têm. Então, Deus deu para nós esse filhinho para que a gente cuide dele e que a gente possa fazer o nosso melhor. É claro que a gente não vai conseguir que ele faça tudo do nosso jeito, porque não é nem esse o objetivo. Cada um de nós é um ser único, é um espírito, é um indivíduo. Então, por mais que a gente conviva junto, cada um vai fazer as suas escolhas, cada um vai decidir qual é o caminho a seguir. Então, depende do quê? Do nosso esforço enquanto pais em mostrar para os nossos filhos: olha, esse caminho é um caminho que vai te ajudar. Ele pode escolher o outro, é uma opção dele, mas daí nós, enquanto pais, fizemos a nossa parte. Nós demos a orientação e não deixamos que eles simplesmente fizessem. Ou é assim quando eles são bebês, quando eles são pequenininhos lá, a gente deixa o filhinho botar o dedo na tomada, ou a gente coloca o protetor, coloca um móvel ali para ele não se ferir? A gente deixa as facas todas esparramadas pela casa, ou a gente guarda tudo para ele não se ferir, né? Então são coisas que a gente vai fazendo com essa visão de que a gente está ensinando alguma coisa para eles. E é claro, vai chegar um momento da vida deles que eles vão fazer as escolhas. E tem ainda a situação de que pode ser que os filhos não venham pelas vias normais, que eu não tenha esse desejo de ser mãe, de ser pai. Isso pode acontecer. Mas tudo pode mudar, não é assim? Ou a gente é estanque, está sempre igual. Esses dias eu estava lendo a história daquela repórter da Rede Globo, a Glória Maria. Ela tem 2 filhas adotivas, não sei se alguém já ouviu a história dela. Ela tinha, e ela estava contando que ela tinha como opção de vida não ser mãe. E ela estava completamente atendida nas suas necessidades, com a profissão, com tudo que ela fazia, já estava de bom tamanho. Ela não queria ter filhos, e era uma opção dela. Então ela fazia as reportagens lá da Rede Globo, viajava pelo mundo todo, e daí ela conta que teve um ano que do nada, porque ela já foi mãe com uma certa idade, né? Ela agora está com 70 anos. E ela já tinha uma certa idade quando ela resolveu, porque daí ela diz assim, que ela resolveu tirar um ano sabático, né? Um ano onde ela não ia trabalhar, não ia fazer nada do que ela fazia, porque ela precisava rever alguns conceitos. Ela viajou, fez vários trabalhos voluntários, foi para a África, né, naqueles grupos humanitários, fez várias atividades, e aquilo foi mexendo de um jeito diferente. Por mais que ela já conhecesse tudo isso, que ela já tivesse visto em muitos lugares, aquilo foi mexendo com ela de um jeito diferente. Quando ela voltou para o Brasil, ela pensou: já que eu fiz trabalho voluntário lá fora, agora eu vou fazer aqui no Brasil, né? Não vou continuar nisso. E ela foi para a Bahia e foi fazer um trabalho num orfanato. E daí ela conta que quando ela entrou numa sala, ela viu uma menininha que, quando ela olhou para aquela menina, ela disse que teve
sentimento assim, diz que na hora ela pensou, essa menina é minha filha. E daí ela pensou, mas, né, nem tenho filhos, né? Mas aquilo mexeu muito com ela. E ela ficou ali, brincou com aquela menina um pouquinho e foi para uma outra sala onde tinha os bebês. E quando ela entrou na sala dos bebês, ela viu uma outra menina e a sensação foi a mesma. Essa menina é minha filha. Daí ela ficou, imagina, né, na cabeça dela toda resolvida, né, porque a gente tem essa mania de querer que a nossa vida seja bem certinha, né? Daí Deus vem e dá umas balançadas na nossa vida. E daí ela ficou muito mexida com isso. E ela começou a interagir um pouquinho mais com aquelas meninas. E lá no orfanato ela foi saber um pouco da história daquelas meninas. E ela acabou descobrindo que as duas eram irmãs. E as atendentes não sabiam que elas eram irmãs. Elas ficavam separadas pela faixa etária e tal. Quando tinha um momento de integração, ficavam todos juntos, mas as atendentes não sabiam que eram irmãs. E daí ela deu entrada no processo de adoção e adotou as duas meninas, né, que são as filhas dela. Então são momentos que a vida nos convida a essa mudança, a essa transformação. Então não é porque eu nunca fiz que eu não posso fazer de agora por diante. Não é porque eu sempre agi dessa forma que eu não posso me transformar. Só que para se transformar, primeiro a gente precisa se conhecer, né? E para ser pai e para ser mãe, como diz aqui no Evangelho, não é uma tarefa difícil. Não existe o saber do mundo, então eu não tenho que fazer curso de psicologia, de pedagogia, de seja lá o que seja. Eu preciso me encher de amor, de paciência, de tolerância, de perceber que aquele filho, aquela filha precisam do meu apoio, do meu amparo, que vai ter momentos difíceis, que vai ter momentos de angústia, que vai ter momentos de dor e de sofrimento, como na história que a gente leu aqui, e que a gente precisa ir trabalhando para tudo isso. Então, a maternidade, a paternidade são presentes de Deus na nossa vida, e que a gente não tenha dúvida disso. Por mais que às vezes a gente pensa, nossa, não vou dar conta. Imaginem vocês como que era na nossa casa com 4 filhos. A única coisa que eu sempre falava para os meus amigos é que assim, lá em casa não tinha rotina, porque sempre era uma novidade, né? Mas foi e é uma experiência maravilhosa, é uma experiência gratificante. E poder ver os nossos, e os filhos que chegam, né? Os filhos emprestados, né, Renata? Que vão chegando para nós, que vão fazendo parte da nossa família. Isso tudo vai nos ajudando a percebermos o quanto a nossa vida é abençoada, o quanto nós temos a aprender com essa convivência e o quanto é bom a gente estar juntos. Então, para finalizar, eu trouxe uma mensagem do Momento Espírita que tem o título Quando Deus Criou as Mães. Mas os homens não precisam ficar com ciúme, tá? Porque a gente, em alguma vida a gente é homem, em alguma vida a gente é mulher, então a gente já foi pai, a gente já foi mãe, todos nós temos a possibilidade desse aprendizado, que é muito importante para nós. Quando Deus criou as mães.
dia em que o bom Deus criou as mães, um mensageiro se acercou dele e lhe perguntou o porquê de tanto zelo com aquela criação. Em que, afinal de contas, ela era tão especial? O bondoso e paciente pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe, pelo que merecia especial cuidado. Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até namoro terminado. Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras, que agissem depressa, preparando o lanche do filho, enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma. Que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada. Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes. Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para a festinha da escola. Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um par para ver através de portas fechadas, para aqueles momentos em que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quarto fechado. Outro par para ver o que não deveria, mas precisa saber. E, naturalmente, olhos normais para fitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer: eu te compreendo, não tenhas medo, eu te amo, mesmo sem dizer nenhuma palavra. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança de 9 anos a tomar banho, uma de 5 a escovar os dentes e dormir quando está na hora. Um modelo delicado, com certeza, mas resistente, capaz de resistir ao vendaval da adversidade e proteger os filhos, de superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados e de alimentar uma família com o pão do amor. Uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade. Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor, mas ainda assim, insistir para que o filho parta em busca do que lhe constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e os da tristeza, para as horas de desapontamento e de solidão. Uma mulher de lábios ternos que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido pelas tolices feitas. Lábios que soubessem falar de Deus, do universo e do amor, que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem e aos encantos da vida. Uma mulher, uma mãe. Ser mãe é missão de graves responsabilidades e de subida honra. É gozar do privilégio de receber nos braços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. Enquanto houver mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe, porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora, na esperança de que os seus filhos alcancem felicidade e paz. Quando Deus criou as mães. Que nós aproveitemos a oportunidade de educar, de orientar, de conduzir todos aqueles que convivem conosco. Muita paz. Obrigado, gente. Muito bom. Faz a gente relembrar de muita coisa, né? Que toda mulher tem essa condição.
apesar de algumas não conseguirem encarar, todas são dotadas dessa capacidade de ser mãe e amar seus filhos, educá-los da melhor maneira. Me recordo estudando um dos livros, eu acho que era do Chico, que falava de uma mãe que, varando os momentos da vida aqui no mundo, ainda assistia há alguns séculos às necessidades que tinha aquele que tinha sido seu filho aqui e lutava para que ele se reerguesse. Então esse papel extrapola o tempo, extrapola os limites do corpo físico, porque é um amor que transcende realmente a este momento no mundo. Esse papel vai muito além daquilo. Então que a gente sempre saiba muito bem valorizar o papel das mães, dos pais que cuidam dos seus filhos. Obrigado a todos. Eu só vou reforçar que a gente está num ciclo de palestra no Outubro Rosa e a semana que vem Lísia estará conosco também para algumas reflexões. Então, boa noite, nós vamos fazer a prece. Eu vou convidar o Paulo Davi que feche esse momento tão gostoso nessa noite de segunda-feira chuvosa. Senhor Jesus, Mestre amado, quando sentimos a doce presença do amor em nossas vidas, é como a chuva que descedenta a planta e que refrigera-nos interiormente, mostrando-nos a beleza de estar ao lado de alguém que acolheu nos braços, nos deu a oportunidade da vida e nos indica o caminho a seguir. Benditas sejam as nossas mães, que embora as dificuldades e as agruras do mundo, embora os desafios que iriam enfrentar, não se negaram a emprestar o próprio corpo para que nós estivéssemos aqui. Benditas sejam as mães que agasalham um corpo alheio, dando-lhes as condições da vida material, embora não tivessem gestado. Benditas sejam as mães avós que entregam os seus melhores dias da sua tranquilidade para que possam indicar aos netos, filhos, os melhores caminhos. Benditos sejam as mães, professoras, médicas, pediatras, as mães que cuidam com tanto afeto de outros filhos que estão ao seu redor. Por isso, amado Mestre, nesse dia que dedicamos especialmente a elas, que o nosso preito de gratidão pela vida, pelo amor dessas mães que nos entregaram nesse mundo até esse momento. Se conosco, amado Mestre, ampara-nos a todos e em especial as nossas mães.